tem frequência melhor que a Clube. Qual que é aqui que eu nem sei? Alô, gente amiga da TV Cidade, um grande abraço, muito boa noite. Estamos chegando nessa segunda-feira de muito calor em Joinville e em toda a região, né, para mais um Na Geral. Aliás, o último Na Geral deste ano de 2012. Nós começamos aqui no início de 2012 e estamos fazendo aí o último programa. Claro que as atividades esportivas também estão se encerrando. Então, a gente faz nesse dia 10 de dezembro o último programa Na Geral de 2012. E para você que sempre participa conosco aqui, através de e-mail ou mandando mensagens, hoje nós temos para sortear um belíssimo óculos de sol, oferta da CID Relojoaria e Ótica, tá? Masculino ou feminino, o ganhador ou ganhadora escolhe, certo? Então, você manda e-mail para o nosso programa, programanageral@gmail.com, ou se quiser mandar uma mensagem, não esquecendo de colocar o número de telefone para contato, né? Se quiser mandar uma mensagem para o 8811-9026, colocando aí o seu nome e o seu bairro, valendo um óculos de sol, oferta lá da Relojoaria e Ótica Cid, do meu amigo Cid, ali na Avenida Getúlio Vargas, 594. Bem, a gente sempre convida companheiros da Crônica Esportiva para participar do nosso programa. E pela primeira vez eu tenho a honra e o prazer de recebê-los aqui, o Enio Alexandre, da RIC e também da Transamérica, comentarista esportivo, e o Celso Schmidt, que é da Rádio Clube, narrador da Rádio Clube, já há muitos anos na Rádio Clube, Rádio Globo, Florestinha, enfim, mudou e tal, mas a rádio é a mesma, né? Só mudou o nome. Então é um prazer recebê-los aqui e daqui a pouco mais também vai estar com a gente aqui o Luiz Roberto Magalhães, o conhecido Pingo, né? Treinador do Juventus, que passou por grandes equipes aí do futebol brasileiro, inclusive aqui pelo Joinville, começou aqui no Joinville, mas o Pingo me ligou há pouquinho, está vindo de Jaraguá do Sul, teve uma reunião lá com a diretoria do Juventus, e pegasse a 101 agora por volta das 8 e pouco, 9 horas da noite, não é fácil, né? Mas dentro de mais alguns instantes o Pingo também vai marcar a presença aqui para participar com a gente. Enio, obrigado pela sua visita, seja bem-vindo ao Na Geral. Olá, meu caro Flávio Silveira, amigos ligados na TV Cidade, muito obrigado pelo convite, né? Fico muito contente em participar desse tipo de programa, até porque é uma seara que a gente costuma trabalhar no dia a dia e sempre que, apesar de estar de férias na televisão que eu trabalho, é sempre bacana a gente conversar um pouquinho sobre futebol e outros esportes por aí. Tá certo. Celso Schmidt, hoje a gente vai fazer um balanço aqui do ano esportivo. Vamos falar um pouquinho aqui do esporte amador, né? Vamos falar, é claro, do JEC. Aliás, o JEC hoje apresentou 5 contratações, gente indo embora, aquele negócio todo e tal. E claro, vamos conversar com o Pingo também para saber como é que vai vir esse Juventus que sempre foi uma pedra no sapato do time do Joinville. Vamos ver como é que vai vir esse time de Jaraguá para o Campeonato Catarinense de 2013. Celso, também para você, muito obrigado pela presença, pela visita. Seja bem-vindo ao nosso Na Geral aqui da TV da Cidade. Boa noite a todos os seus ouvintes. Boa noite a você, Flávio. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e falarmos sobre esporte. A gente que já tem alguns anos nesta área, assim como você, o Enio. E, enfim, falarmos desse ano 2012 e as perspectivas para 2013. Eu acho que Joinville vive um momento muito interessante no esporte, muito importante no esporte, um crescimento, e isso é importante. Essa expectativa de crescimento, esses bons fluidos nos deixam certamente otimistas. Tá certo. Antes da gente falar, então, sobre os clubes aqui de Santa Catarina, e até depois, quando o Pingo tiver, a gente vai colocá-lo também nessa roda aí, eu gostaria de saber a opinião dos companheiros aí com relação, já que nós estamos terminando o ano, e daqui a mais alguns dias já estaremos entrando em 2013 e é o ano da Copa das Confederações. E a Copa do Mundo logo, logo vai chegar também. O que você achou, Enio Alexandre, da escolha de Luiz Felipe Scolari para retornar ao comando da seleção brasileira? Olha, Flávio, na verdade, eu não gostei não, vou ser sincero para você, não fiquei muito entusiasmado. Entretanto, em relação ao Mano Menezes e o Luiz Felipe Scolari, eu sou Scolari desde pequenininho. Mas eu pensava em alguém o pessoal fala mal dele, inclusive eu não gosto muito dele como pessoa muito marrento, mas eu preferia, por exemplo, o Vanderlei Luxemburgo. Agora, claro, a escolha de técnico é muito relativa, né? O Filipão vai dar aquela motivação para a galera, ele é um motivador, é uma característica do Filipão, ele já tem a experiência de ter disputado uma Copa Mundial, Copa do Mundo, e com êxito, né, foi campeão mundial naquela oportunidade, mas eu confesso para você que não fiquei muito animado, não. Eu esperava algo melhor. Eu até
apesar do nosso patriotismo, né, a pátria de chuteiras, eu até considerei com carinho a hipótese de vir o espanhol lá, me falha o nome agora, o nosso querido técnico... Ex-técnico do Barcelona. Do Barcelona, me falha o nome. Já lembramos, já vamos lembrar o nome já dele. vai chegar aqui. Então, na verdade... Pepe Guardiola. Guardiola, isso aí. Só que também o Guardiola treinou o quê? Treinou o Barcelona, né? Se você for analisar também... Aquele time até eu treino, né? Eu acho que até eu, né? Então, tem algumas coisas que a gente avalia de longe. O Barcelona está jogando muito, mas o Barcelona tem muitos jogadores de qualidade. Bota o Guardiola, de repente, lá no Sevilha e o trabalho dele não se vai se manifestar com tanta grandiosidade. De qualquer maneira, menos mal. Ainda prefiro o Filipão, ficaria muito mais preocupado se nós fôssemos para o início de 2013 com o Mano Menezes ainda como treinador. Celso, como torcedor e como crítico, aliás, a imprensa veiculou o seguinte, que o José Maria Marinho, a preferência do presidente da CBF, era pelo Abel Braga. Inclusive o Abel foi contactado, mas parece que não houve um acerto financeiro, né? Você acha que Filipão seria o nome certo? De repente o Abel, o Tite, foi falar no nome do Muricy, enfim, até o próprio Guardiola. Diversos nomes foram falados aí. O Filipão, você que é quase gaúcho, né, Celso? Quase gaúcho. Você acha que é uma boa o Filipão voltar à seleção, Celso? Olha, Flávio e Iene, eu acho que em relação ao Mano Menezes, o Filipão, apesar do conservadorismo que ele tem uma motivação, ele ganha na motivação. Nós estamos vivendo um mundo do futebol em que o dinamismo, as estratégias novas, a modernidade do futebol, a rapidez, a velocidade do futebol, exige treinadores com a capacidade, digamos assim, de criar novas estratégias mais rápido. Eu, por exemplo, se eu fosse escolher, eu acho que o Muricy Ramalho merecia uma oportunidade, apesar dele ficou meio boroxoxô, depois que não foi escolhido, não deu certo por causa daquele contrato, não foi liberado, e ele caiu um tanto. Mas já todas as competições que o Muricy disputou, a não ser essa última do Santos, agora no Campeonato Brasileiro, mas ele conseguiu bons resultados. Cresceu, tem novas estratégias, usou muito bem os jogadores, soube usar muito bem os jogadores novos. E o meu medo é que não só a vontade, aquela motivação de pegar junto, daquele zagueirão como foi o Filipão nos seus idos de jogador e depois como treinador, no afã do coração, de marcação, de tudo isso não seja suficiente pelo futebol moderno que nós estamos vivendo. Realmente, é como o pessoal diz, né? Nós temos 190 e tantos milhões de treinadores aqui, nessa hora é complicado. A minha preferência também seria por Muricy Ramalho. Tomara que aquela tradicional e famosa família Scolari volte, né? E que dê certo, porque o Brasil vem caindo substancialmente aí no ranking mundial e até o próprio futebol, né? Deixou de ser aquele futebol encantador que a gente via. Mas, enfim, Flávio, vamos torcer. Pois não, Enio? Outro dia, eu vi em algum lugar, eu não lembro onde, alguém perguntou pro Vampeta, acho que foi na TV Bandeirantes, mas eu não tenho certeza. Ô Vampeta, o Neymar é um ótimo jogador, não é ótimo jogador, é melhor do Brasil e tal. O Neymar jogaria no lugar do Rivaldo? Ele respondeu não. O Neymar jogaria, naquele de 2002. O Rivaldo jogaria no lugar do Ronaldo? Não. Ele jogaria no lugar do Ronaldinho Gaúcho? Não. Onde é que ele ficaria naquela seleção? No banco. E aí eu tenho a mesma impressão que o Vampeta, concordo com ele. Eu nunca tinha parado para analisar assim, mas eu fiquei com a mesma sensação. Realmente, o Neymar não seria titular naquela seleção. Quem que você tiraria desse aí? Nenhum deles. Eu tenho a impressão que ninguém tiraria, até o Ronaldinho na época era um ídolo na Europa e estava jogando muito bem. Então, na verdade, eu não sei se o Scolari vai ter na Copa de 2014 um time tão forte como ele teve em 2002. Tomara que sim, né? Tomara que o Neymar cresça, que o Ganso volte a jogar bola, de repente o Kaká entre em forma, né? Mas não dá para se animar demais por enquanto. Até porque, né, Celso, em termos de atacantes, tirando o Neymar, que eu considero hors concurso, nós estamos eu não vejo assim, até o Luiz Fabiano já é um veterano. O Damião do Internacional vem numa fase ruim, quem mais? O Fred do Fluminense já é veterano também. Mas também não empolga o Fred. Exatamente, porque eles são jogadores de medianos para bom. Agora, para você comparar uns caras desses com Ronaldinho, na fase áurea, Ronaldo, Rivaldo, é complicado, né? Complicado. A gente pensava, Alexandre Pato, um garoto que, não sei, foi para a Itália, eu acho que tomou mais vinho do que jogou bola, né? Enfim, é complicada a situação. Eu acho que é bem pensado. Eu também não tinha analisado por esse lado ele, mas olha, naquela época o Filipão tinha uma mão cheia de craques, né? Hoje a coisa está um pouco complicada. Agora, temos aí o Timão,
participando do Campeonato Mundial Interclubes. Aliás, joga nesta quarta-feira, horário de Brasília, às 8h30 da manhã, e pega o time do Al Ahly, né? Time desconhecido e tal, mas já é a quarta participação. Dá para acreditar realmente no Corinthians e principalmente que o Chelsea, depois dessa crise toda aí, possa realmente, essas duas equipes possam se enfrentar na final, Celso? Você acha que pode dar isso? Eu acho que pode. Eu acho, Flávio, que... Lembrando, Celso, desculpa, que o Chelsea, pelo menos na minha visão, tem um adversário bem mais qualificado na semifinal, que é esse time do Monterrey do México. E esse time do Egito, ele é um time muito bom. Eu vi parte do jogo, é uma equipe experiente. O Egito cresceu no seu futebol, não é mais aquele Egito lá da África, né, do tempo das pirâmides. Cresceu muito o futebol, joga um bom futebol. Ele não deve ser difícil do Corinthians passar. E passando, eu acho que a motivação do Corinthians, digamos assim, o calor dessa torcida, o inédito do Corinthians estar numa decisão do Mundial, isso vai pesar muito. E a equipe inglesa, que eu acredito que vai passar sobre o Monterrey do México, está meio o psicológico dos jogadores, a mudança de treinador muito recente. Então isso faz com que eu acredite que o Corinthians tem, digamos assim, uma boa chance, muito mais, a gente pode até se decepcionar, muito mais do que o Internacional teve quando enfrentou lá o Barcelona naquela época, que digamos assim era 75 por 25% de oportunidade. Hoje eu acho que está mais uns 60%, 60% até 65% para o Corinthians faturar esse Mundial lá no Japão. A não ser que o frio, né, esfrie o pé da rapaziada. Porque a situação do Chelsea não é das melhores, né? A torcida reclamando muito com relação ao Rafa Benítez, o treinador, e segundo informações, o todo-poderoso lá, o Ibrahimovic, né? Ibrahimovic, que é o homem do forte do Chelsea, que tem dinheiro como água, parece que já está procurando outro treinador. Então, se o Chelsea não vencer esse campeonato mundial, Mundial Interclubes, com certeza o Rafa não vai continuar no Chelsea para o ano que vem, para a próxima temporada, né? E ouvindo a entrevista dos brasileiros, principalmente, do Oscar, do Ramírez e do Davi Luiz, eles disseram que, pelo menos para eles, agora não sei, o sentimento do brasileiro é diferente, que para eles, nesse momento, é o campeonato mais importante do ano. Eu não sei até que ponto realmente os outros jogadores do Chelsea estão motivados, porque lá eles não dão muita bola para esse Mundial Interclubes, né? Eu vi o Platini, é presidente da UEFA, né? Isso. O Platini falou esses dias um negócio muito interessante a respeito dessa questão que o europeu desdenha do Mundial Interclubes, até quando era o Mundial lá da Toyota, que era o jogo com o campeão sul-americano com o europeu, ele disse o seguinte: se perder, nós europeus não damos a menor importância. Se ganhar, sai todo mundo na rua para celebrar. E é mais ou menos isso que a gente espera do Chelsea. O Chelsea, na verdade, ele se vê meio que obrigado a levar a sério essa competição porque foi eliminado na fase de grupos da UEFA Champions League. Coisa que nunca aconteceu com o campeão, né? Exatamente. Então, talvez em função disso até o time inglês esteja pensando com mais carinho nessa competição. O Ramírez, certamente, que ele é brasileiro, sabe que é bacana ganhar o Mundial Interclubes, mas o europeu ele se dá por satisfeito com a conquista da Champions, né? Eu acho que tem sentido esse comentário do Platini. Se perder, deixa para lá, não tinha importância nenhuma. Se ganhar, ótimo, somos os melhores do mundo. Muito bem, gente, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Você continua mandando seus e-mails aí, programanageral@gmail.com. Você está concorrendo a um belíssimo óculos de sol, oferta da CID Relojoaria e Ótica, que fica na Getúlio Vargas 594. Aliás, a CID também, se você está com um probleminha no seu relógio, na sua pulseira, no seu anel, pode levar ali que ele tem consertos ali, né? Tem profissionais especializados na CID Relojoaria e Ótica. Programanageral@gmail.com, não esqueça de colocar um telefone para contato, ou então através do celular, mandando uma mensagem aí para o 8811-9026. 3 minutinhos, a gente já volta para o nosso Na Geral desta segunda-feira. Só um instante. Aquele treinador meia boca tá aí, Cris? O Celso foi campeão sobre o Barcelona, não foi? Aquele treinador meia boca já chegou? Não foi uma meia linha? E foi o que ele fez, ficou e saiu naquela bola isolada. Só soube segurar. Aí, Pingo. Beleza, cara? Tudo bem? Aí, fera, cheguei. Mete esse bagulho por dentro aqui.
Por cima já vamos. Então, veja, o time ganhou aquele título. Passa por lá. cima aqui. Achado. Joga por cima. Achado. Eu, na verdade, cara, eu acho futebol inglês muito por chato. cima. Não, Aí é vai muito ter que engatar metódico. aqui. Por isso que eu te digo que Vai o puxando, calor do vai Corinthians puxando, em vai participar puxando, da vai puxando. decisão, a não ser que os jogadores Peraí, joguem agora muito deixa eu mal. engatar essa porra aqui. Muito mal. Tem a questão medo, que foi o que me pareceu no Santos lá com o Barcelona. Não, os caras estavam apavorados, né? Mas assim, ó, eu acho Só que lá tinha uma diferença, né, também, técnica, né? Sim, ali tem uma diferença muito grande. Mas eu acho assim, ó, é que nem Internacional, o Internacional entrou com medo e achou a vitória sobre O Barcelona também, né? Porque ele Pode chegar um pouco mais pra cá, né, o gol daquele bicho, como é que é o... Esqueci o nome dele. Gabiru lá, não sei, Gabiru? Adriano Gabiru. Adriano Aí. Gabiru. Olha o seu Agostinho aí. É, Você é uma figuraça. temporada. Ele era administrador da igreja, né? Daí um dia eu cheguei para ele. Ô, seu Agostinho, bom de lidar com a igreja é que ninguém... Os funcionários são religiosos, fiéis e, portanto, não dá problema financeiro. É. Ele falou, o quê? Falou que, cara, se você não ficar de olho na oferta, metade nego desvia. E ele e falou que processo trabalhista que mais tem contra a igreja. Não sabia disso. É, mas é Diz isso que os mesmo. caras são fé é o cacete. Os caras, meu salarinho aqui em dia, senão eu vou pro pau. E aí, Pingo, tudo certo lá? Tranquilo. Quando é que começa lá para valer? Já começou. Já está trabalhando? Já? Vamos parar quando? Só no Natal? Para dia 22, retorna dia 26. Uhum, Depois para dia 29 e retorna dia 2. bacana. E como é que tá o João Marcato? Vocês estão dando uma olhadinha? O gramado lá que é foda, né? Não, tá bom. Tá bom? Tá, É? a gente contratou uma empresa de Curitiba lá para dar uma... Ah, é? Eles deram uma geral? Bacana. E esse presidente, ele é um cara sério, de honra, certinho? É sério. É mesmo? Da cidade, né? Uhum. Eles, diretores da cidade. Um é gerente da VEG, outro é advogado da VEG. Só cara quente. O Tirone não voltou pro Juventus? Não? O Tirone é meio da outra ala, né? Não, é da outra ala isso. Mas frequenta, porque eu vi ele lá no jogo lá um dia. Até por isso que a gente falou de financeiro, porque os caras da outra ala não ajudam nada. Só querem ir lá no estádio, comer uma pipoquinha e ficar na arquibancada. E corneteais, né? É, isso aí. Sim, Pedro, tu tá com o mesmo pessoal lá, tu, o meu Mandoc? Bandoc, Daí o Mandoc, o Marcão e o Renato Augusto, que é um cara do Barueri. Trabalhou comigo em 2009. tá aí, como é o provedor físico não tá lá contigo, né? Não, tá mais. O Moreira não tá mais? Saiu. Ah, saiu? E vocês treinam só no João Marcato ou onde mais? Não. Estamos só no Guaramirim, Schroeder. A gente não tem problema de campo lá. Tem bastante opção. Bastante opção. E qual que é a ideia? Tá entrando no campeonato pensando em que, né? Série D. É mesmo? É, tem que ficar na frente do metrô, Atlético. Quando conversei com eles para renovar o contrato, eu falei que se fosse para se manter na Série A, eu falei assim, eu tô fora, porque daí sabe como é que é, né? Sem ambição. Sem ambição, daí tu tá morto, né? A briga então é com o metrô, Atlético de Ibirama, o O Camboriense, mais um. Guarani. Ah, o Guarani de Palhoça, isso aí. Guarani que ainda não se decidiu quem é o treinador, né? não, já teve. O Belmonte? O Hudson, aí o Sávio que tá tocando lá, né? Sim, mas era o Belmonte, né, que O estava... Sávio e o Renan, é o Souto. Chapecoense Sim, pegou. mas o técnico, como é? Quem Não, é? o técnico é o Hudson, Hudson. que era professor físico. E o que tá tocando lá vai ser o Sávio e o Renan. que é o Souto. A Chapecoense pegou o Capixaba e o Bruno Rangel, E o viu? Bruno Rangel, é. E o Ibirama está fazendo... Voltamos com o nosso Na Geral desta segunda-feira. E você continua participando, mandando e-mail, programa nageral@gmail.com. Hoje você está concorrendo a um belíssimo óculos de sol, oferta da CID Relojaria e Ótica da Getúlio Vargas 594. Pode mandar um e-mail ou pode também mandar uma mensagem através do celular 8811-9026. Como você já pode perceber, e conseguiu driblar a BR e tal, chegou aqui, né? O nosso amigo Luiz Roberto Magalhães, o Pingo, que começou aqui no Joinville, jogou muito tempo no Joinville, jogou também em outras equipes aqui de Santa Catarina, correu aí o Brasil, também esteve no exterior jogando no Peru, e o Pingo que renovou o contrato com o Juventus que vai ser um dos adversários do Joinville no próximo Campeonato Catarinense. E aliás, como eu dizia aqui na abertura do programa, conversando com o Celso e com o Enio, Pingo, o Juventus sempre foi uma pedra no sapato do Joinville. Como é que vem esse Juventus ano que vem aí para o Campeonato Catarinense? Boa noite, Pingo, seja bem-vindo. Boa noite, Flávio,
Celso, Enio. Desculpa, Flávio. Não, a gente entende. Quando se trata de BR-101, amigo, a gente atraso. entende. E boa noite, ouvintes, telespectadores da TV Cidade. E o Juventus é uma equipe competitiva, uma equipe que vai brigar pela vaga de Série D, até porque o nosso planejamento envolve isso. Nós temos que temos que ter um objetivo grande, né? O objetivo grande que é a Série D. A gente sabe que a dificuldade em conquista do estadual é difícil, não é impossível, né? Então a gente espera realmente fazer um bom trabalho. Pingo, desses jogadores que o Juventus já tem assegurados para 2013, tem alguém conhecido aí no meio esportivo, principalmente aqui de Santa Catarina, não? Santa Catarina, tipo assim, nós temos o Lorival, que é um cara conhecido, atacante, isso, né? O Wanderson, que jogou, certo. Acho que subiu com acesso de 2000 pelo Joinville, acho que Série C, né? Série B, o Wanderson. Aí temos aqui o Kiko, que é do Joinville, o Charles Romero. Charles, o zagueiro, né? O Charles, zagueiro. Foi muito bem ano passado. E outros jogadores oriundos do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, né? São jogadores jovens, né? Que estão em busca de algo melhor. Rapaziada, o Pingo tá aí, vamos questioná-lo. Eu queria justamente fazer uma pergunta para o Pingo. O Pingo falou em Série D. Existe aí até uma polêmica, né? Porque há quem diga que a Série D deste ano vai ser do Marcílio Dias, porque foi vice da Copa Santa Catarina. Daí, nesse caso, a Série D valeria só para 2014, né? E não 2013 já, no caso do Juventus, conseguir essa vaga. Mas, enfim, está uma confusão danada. Mas o fato é que você já mostrou competência com acesso no Caxias, 2 vezes já com o Juventus, né? Então, você é praticamente um rei do acesso catarinense aqui. Como é que você está construindo a sua carreira? Você certamente está projetando degrau por degrau, mas você não é treinador que vai se confortar, se acomodar nessa coisa de ficar só conseguindo acesso. Você foi jogador de time grande, jogou em equipes grandes de todo o Brasil. O que você imagina para a sua carreira? Você está construindo uma carreira para chegar a ser treinador de time grande? É isso mesmo que você escolheu, Pingo? Bom, Enio, pela primeira vez vou ter uma oportunidade de disputar uma Série A do Catarinense. Eu tive a oportunidade no Juventus, consegui um acesso, aí não fiquei no Juventus, depois consegui o acesso com o Caxias, não fiquei no Caxias, e agora consegui o acesso no Juventus de novo, né, e vou permanecer e dar sequência no trabalho. Então vai ser importante, até porque o meu pensamento é de almejar algo maior, né? Então, a gente espera realmente fazer um bom trabalho. O futebol, a gente sabe que está nivelado. Claro que existe a camisa faz diferença. Então, qual é o propósito hoje nosso? É fazermos uma boa competição, fazer uma boa equipe competitiva. Por quê? Porque o nosso pensamento é buscarmos realmente a Série D e a sequência no trabalho depende muito do Campeonato Catarinense, né? Então, eu estou muito feliz, né, e esperançoso de fazer uma boa campanha, porque eu acho que quero dar sequência e depende muito do Campeonato Catarinense. O Pingo, você comentou que o Charles fez um campeonato ano passado, esse ano ele jogou? Esse ano. Esse ano ele fez um bom campeonato, então? Ótimo campeonato. Ótimo campeonato. Ótimo. Um menino que está despontando. Você considera que o Campeonato Catarinense deste ano, pelo potencial das equipes, Criciúma subiu para a Série A, Figueirense com potencial econômico, Avaí, o próprio Joinville investindo muito e se preparando para uma Série B que vai ser competitiva, um Ibirama que fez uma lista, um elenco aí de, digamos assim, entre aspas, de estrelas, né? Chapecoense investindo, chegando na Série B a Chapecoense, de certa forma, até surpreendente, né? Você vê o catarinense mais difícil esse ano de 2013? Talvez, eu acho, tenho quase certeza hoje que o catarinense só vai perder para o Campeonato Paulista. Até porque temos aí 5 equipes que disputam uma Série A e 4 a Série B. E, inclusive, a gente conseguiu alguns jogadores, contratando alguns jogadores, achando que o Campeonato Catarinense vai ser competitivo porque a visibilidade, né, vai ser bem maior e com certeza o Campeonato Catarinense esse ano vai ser o
mais importante, o mais difícil, eu acho, dos últimos anos aí. Até porque eu acho que o Campeonato Catarinense, ano passado, eu gostei muito. Gostei muito, muito. O nível já foi muito bom. E esse ano nem se fala. Até porque Santa Catarina hoje, entre os 40 clubes do futebol brasileiro, acho que teve 5 equipes, né? Que estão entre os 40 melhores do futebol brasileiro. Então, por aí Só perde para São Paulo. Só para São Paulo. Isso aí. São Paulo perde e hoje o São Paulo, principalmente a A2, que era competitiva, ela já deu uma diminuída. Tanto que hoje, na questão financeira, ela está quase perdendo para Santa Catarina na Série A. Falando em questão financeira, Pingo, como é que está a questão financeira com relação ao Juventus? O investimento é grande, é mais ou menos, é limitado, como é que é? Não, o investimento é de acordo com o que o clube pode oferecer, né? Mas uma coisa que eu sempre bati, né, e não vou nunca abrir mão, é de salários em dia de jogadores. Por quê? Jogadores com salários em dia, você pode cobrar, você vai ter retorno. Então, nosso pensamento, nosso planejamento é de que possamos fazer uma equipe competitiva, com um salário, de repente, não alto, mas um salário onde possa pagar, mas honrá-los. Então, esse é o pensamento do Juventus. Coisa que, aliás, o Pingo não pôde fazer um trabalho mais bacana no Caxias em função da bagunça financeira que é o Caxias, que é vergonhoso até para a cidade que fizeram lá. O Pingo fez um ótimo trabalho no Caxias, infelizmente não houve respaldo da diretoria, especialmente no segundo ano. No primeiro até que foi razoável, né, Pingo? Mas no segundo ano foi terrível. Agora, Pingo, uma coisa que você falou que eu estou curioso para saber, por que você, como jogador, sempre esteve nas equipes fortes e que, portanto, batiam nos pequenos, certo? Ou jogavam de igual para igual com os iguais. E mesmo quando você treinou Caxias e Juventus, você sempre teve um time que ia para cima, não tinha com medo de ninguém. Agora o Juventus, certamente no Campeonato Catarinense, salvo você fazer alguma mágica lá em montar um time realmente altamente competitivo, você vai ter alguns rivais aí, um nível acima. Como é que vai ser agora você montar o seu time pensando em jogar com um Figueirense mais forte, teoricamente sempre, né? Criciúma mais forte, Avaí mais forte, Joinville e Chapecoense mais forte. São situações diferentes daquela que você vinha enfrentando como treinador, inclusive. E nessa sua pergunta aí, caiu em ótima hora para mim. Até porque eu já tive que responder essa pergunta. Eu tenho uma característica muito ofensiva. E até algumas pessoas, alguns cronistas, pô, você era volante de contenção, marcador, e hoje tua equipe, todas as competições que eu participei, pelo Juventus 2009, Caxias em 2010 e Juventus agora 2012, a minha equipe foi a equipe mais positiva do campeonato, a defesa menos vazada e que mais pontuou. A gente conseguiu agora acesso e foi a equipe que mais pontuou, mesmo sendo vice-campeão. Então, eu tenho uma característica e eu pretendo não fugir da minha característica. Os caras falam, pô, esse cara é maluco, tal, não sei o quê, tal, mas é uma coisa que eu tenho. Entendeu? Tanto que uma vez eu fiz uma loucura. Eu estava perdendo o jogo por 2-0 e o de fechar, 3-0, ao invés de fechar a equipe, que eu realmente estava com um homem a menos, eu coloquei mais 2 atacantes. Aí tomei de 6-2. Mas então, não abriu mão de atacar. São coisas assim que, de repente, eu vou ter que aprender e tal. Mas eu tenho uma característica ofensiva, uma coisa normal. Até meu esquema é ofensivo. E os jogadores que eu contrato também são jogadores que têm que estar dentro da minha característica de formação, de tática. Então, hoje posso falar para você assim, sem medo. Até pode me cobrar depois. Pô, o Pingo falou um negócio pra gente aqui e tal. E não tá cumprindo. Não, vai cumprir. Entendeu? A minha formação é bem característica. O Pingo, dentro dessa característica de ser um treinador ousado, digamos assim, e moderno, os treinadores mais modernos têm essa característica de atacar. Até eu estava trocando ideia aqui com ele agora há pouco, de que o time inglês, o Chelsea, foi campeão se defendendo apenas, tal, enquanto que o Barcelona na época só atacava. A minha pergunta é no sentido, como é que você se relaciona com a torcida e como é que a torcida do Jaraguá vai incentivar? Porque uma equipe sem torcida, você sabe que não tem aquele mesmo calor. Primeiro, quando eu cheguei em Jaraguá, no início do ano, nós sabíamos, né? Nós sabíamos, diretoria, jogadores, a comissão técnica, que nós teríamos que resgatar. Até porque o Juventus estava
Subia, caía, subia, caía. E a credibilidade ele perdeu totalmente. E esse ano ele conseguiu recuperar. E a gente sabe da necessidade da torcida. Então, a torcida hoje, ela espera o quê? De repente, nós acostumamos o Juventus, nesse ano, nós tivemos aí, não tivemos uma derrota em casa. Só vitórias. E vitórias, empate. Então, foi uma equipe que não perdeu nenhuma partida dentro de casa. A gente começou a acostumar o torcedor. E agora, o torcedor não quer saber se vai jogar contra o Figueirense, contra o Criciúma, a cobrança vai ser a mesma. Então, por isso que eu tenho que chegar a colocar minha equipe na frente mesmo, sem medo, com ousadia. Até uma coisa assim, meio que... Eu comento às vezes assim, não é medo de perder emprego, assim, mas eu não tenho. Então, eu prefiro fazer as coisas do meu jeito, para depois não se arrepender. Então, coloco a equipe na frente, jogo para cima. Então, uma questão assim, até de características, não sei se eu vou ter que mudar ou me moldar com o futebol brasileiro, mas a princípio vai ser dessa maneira aí. Tá certo. Nós vamos fazer mais um intervalo, depois a gente continua batendo um papo. E, aliás, eu quero conversar com o Pingo também, que nós já conversamos no primeiro bloco com relação ao técnico da seleção brasileira. Afinal de contas, ele que passou por grandes clubes, não sei se ele teve, eu acho que não chegou a trabalhar com o Filipão, né? Trabalhou? Trabalhou com o Filipão também? Quer dizer, ninguém melhor do que o Pingo para falar sobre isso. A gente já volta aí para a continuidade do nosso Na Geral. É só um instante. Deixa eu botar o microfone aqui. Trabalhou com o Filipão onde? No Grêmio? No Grêmio? Deixa eu botar aqui. Essa camiseta assim é foda. No Grêmio, eu acho que ele foi no Criciúma, não sei se no Criciúma estava... Jogou no Criciúma? Aí, Não. beleza. Tá vendo no Grêmio? É? Tá Ah, ele trabalhou com um ano ele? e meio com ele. Só no Grêmio, né? Motivador. Eu não sei como é que tá agora, né? Mas é motivador. Mas, taticamente, ele não é lá. Ele Isso. E Mas com o Vanderlei tu trabalhou ou não? trabalhei. Trabalhou tu Tomei uma semana no Corinthians com ele. no Corinthians? Ele, taticamente, ele é... Quem que foi o melhor treinador que tu teve, assim, sem medo de que tu achava assim, que era o cara? Dois, né? Enio Andrade, pra mim, foi o... Esse nome, né? Ele era muito, hã? Hã? O cara era muito Feio de vida. estratégico. E o Paulo Autori. O Atuário no Autuori, Botafogo, foi isso? Botafogo no Esporte Cristal, ele que me levou pro Peru. Ah, ele levou pro Peru? Esse aí é Onde é que anda o Paulo No Torres? Flamengo, quem foi teu treinador? João Santana, Joel foi treinador de todo mundo que jogou no Washington Flamengo. Rodrigues, Ah, o Washington Ah, Rodrigues, pegou eu tinha Apolinho, esquecido é. dele. Apolinho, cara. Da rádio. Paulinho. os dois. O Washington Rodrigues é treinador mesmo, é Miguel? Nunca Não, foi. Mas ele era... Não, ele era só festa. Motivador. Mas Nada, entendia de alguma só coisa? palhaçada aqui. Só entendia palhaçada. nada. Que- Jogava a camisa, pega a bola, Ele vamos levou um lá. treinador pra lá. Ele levou um treinador, né? Que era o... Eu nem lembro o nome dele. Levou ele que dava treinamento. O Robson fica lá sentado, nem... Aquilo lá foi uma piada do Flamengo, Aquilo né? foi uma piada. E quanto Flamengo- tempo que ele ficou lá? Nem sei, cara. O Rocha Rodrigues ele tem muita moral com a torcida e com o presidente. Ele... Só que o cara é excepcional. Ele Ele é... aquele bonachão, assim. Eu tinha esquecido o Washington Rodrigues no Flamengo. é verdade. Mas agora o Paulo Autori é... Onde é que anda o Paulo Torres, será Ele tá no agora? Catar, cara. Ele não sai de lá nem a pau, cara. É. Ele comanda hoje lá, ó. Mas ele é top. Isso aí é... E se ele pega a seleção, cara, ele não sai nunca mais. Tu viu, ele não foi quase cotado, né? Porque ele tá Ele tá muito tempo né? fora, né? Fora, né? Ainda mais no Catar, né? Tá fora. Ele deve estar preocupado também, né? Ele está bem Tá, preocupado. Ele tá né? milionário, cara. Ora. Milionário. Imagina. Os caras têm uma proposta pra ele ficar lá e... Será que ele não vai comandar alguma seleção? Daquelas lá Ele tá comandando lá. do Catar? É. Ele não tá numa equipe de futebol lá também? Não, tá só na seleção agora. Ele tava numa equipe, ele tava na seleção. Deve ganhar pouco. Estamos de volta com o nosso Na Geral. Agora é a chamada... a prorrogação, né? Com os acréscimos. Aí a gente vai até às 10. Você ainda tem mais... Falando em 10, você tem mais 10 minutinhos para mandar o seu e-mail.
Depois a gente vai fazer o sorteio aí, valendo um óculos de sol, oferta da CID, Relojoaria e Ótica. E lembrando que no Varandão, toda sexta-feira, viu, seu Pingo, seu Enio e seu Celso, tem a tradicional Noite da Costela. E é a melhor costela de Joinville. Lá você come costela de todo que é jeito. O Celso, que é, como eu disse, é quase gaúcho, entendendo em carne e costela e tal, né? E o Pingo, que também já morou muito tempo no Rio Grande do Sul, se bem que os melhores churrascos não são dos gaúchos, são das gaúchas. Tá certo, Celso? É verdade. É verdade, pois Verdade. é. Então, é só dar uma passadinha no Varandão, que tem ali na SC 301, ou na Valdomiro José Borges, bem em frente ao posto Tio Tata, e aqui pertinho da TV da cidade, na rua São Paulo, logo depois da Igreja Sagrado Coração de Jesus. E você sabe também que toda quarta, todo sábado e todo domingo, os melhores bares da cidade estão no Alvorada. 52 anos, o clube mais alegre da cidade. Muito bem. Há pouco eu estava falando com o Pingo, aliás, antes da gente ir para o intervalo, ninguém é melhor que o Pingo trabalhou no Grêmio com o Luiz Felipe Scolari, que voltou agora à seleção brasileira. Mas o Pingo também trabalhou com outros treinadores, trabalhou com o Luxemburgo, trabalhou com o Autori, trabalhou com o Muricy, não, né, Pingo? Não, não chegou Andrade. Enio Andrade, que tantos e tantos ex-jogadores dizem que foi o melhor treinador que traz isso, não é o Pingo. O Pingo já tinha dito isso outras vezes, mas enfim, a gente já... Como eles falam muito do Zico, meu grande ídolo foi o Zico e tal, todo mundo diz, olha, o melhor treinador que eu trabalhei foi Enio Andrade. E o Felipão na seleção, Pingo? O Felipão é um grande motivador, né? É um treinador sério, que é importante para o futebol, né? A seriedade. E não entendi a saída do Mano, né? Você acha que ele devia ter continuado? Ter dado sequência, né? Porque, tipo assim, hoje, se perguntarem para qualquer um hoje qual foi o motivo da saída do Mano, ninguém vai responder o motivo. Então, mas eu acho que o futebol brasileiro, ele tem disso, né? Às vezes você é surpreendido com notícias, com demissões de treinadores. E eu acho que a escolha, a gente tipo assim, analisar uma escolha é difícil, até porque se você fosse pôr na mesa todos os nomes, né, que teriam condições de dirigir a seleção brasileira, teriam muitos, né? Deixa eu te colocar uma saia justa. Hoje, você, presidente de um clube de futebol, pudesse contratar qualquer treinador brasileiro, quem você contrataria para a sua equipe? Paulo Autori. Paulo Autori. Aliás, um dia à noite, estávamos eu, o Pingo, tinha mais alguém junto. Um treinador do Jack foi mandado embora. Lembra? Você vai lembrar disso. Foi mandado embora. Na hora, o Pingo passou a mão no telefone, tinha mais alguém junto com a gente, não lembro quem era. E ligou para o Paulo Autori, ele estava no Brasil, se eu não me engano, para indicar um treinador para o Jack. Isso. E na época foi ventilado o nome do... René Weber. Isso mesmo, isso mesmo. Que é o auxiliar do Paulo Autori. Exatamente. E o Pingo pegando informações por telefone com o Paulo Autori, isso foi em 2006, né? Isso. Por aí e tal. E então, realmente, o Pingo tem... Aliás, desculpa, já, o Celso e o Andy também já vão entrar no... Mas você que tem acesso, já passou por diversos clubes do Brasil, é mais fácil, no caso, para você contactar dirigentes, treinadores e tal, para pegar informações sobre determinados jogadores? Ou, de repente, é complicado fazer isso porque tem treinador que é amiguinho de mais jogador, dirigente que quer se livrar ou é amigo de mais do jogador? Como é que é essa transação toda, Pingo? Essa pergunta foi boa, muito boa. Até porque já houve consulta, né, comigo, assim, de alguns jogadores, e acho que você tem que ser correto, até para não se queimar. E eu realmente procurei agora, até algumas contratações que a gente fez aí, e hoje eu tive a felicidade, né, e tenho a felicidade de alguns empresários de futebol, tive a oportunidade de jogar com eles, né? Então é mais fácil, entendeu? Mais fácil por quê? Porque é difícil. O que acontece hoje, o mercado está competitivo pra caramba, então quer empurrar. Então o cara coloca um DVD lá, os caras fazem mágica hoje com DVD, com internet, agora tem link hoje, então tu faz o que tu quer hoje. Então realmente você tem que pegar informações, porque é difícil. É difícil. Eu, felizmente, não tive esse problema ainda de indicar jogador e ter problema e tal. Mas é uma coisa complicada, até porque é seu nome, né, que está em jogo, então você não pode realmente dar informação errada, até porque depois passa uma semana, o jogo tem que estar dentro de campo, treinando e tal, daí não tem como você... Dentro desse assunto, Flávio, eu vou perguntar para o Pingo,
Eu acho que nos últimos tempos não teve tantos jogadores que saíram do futebol catarinense para grandes clubes, seja do Joinville, seja do Criciúma, do Avaí, do Figueirense, para outros clubes de destaque nacional. Você, como é que você busca os seus jogadores? Quem é que te passa as informações para você contratar? Quem é que te ajuda nessa formação? Primeiro nós temos um diretor lá que é o Kleber, que ele é muito atuante, né? E a gente vai em busca de informações, de jogos, a gente acompanha. Até porque você sabe que DVD é uma coisa, e você acompanha jogos, e não só um, né? Entendeu? Você acompanha 1, 2 jogos, treinamento, aí vem a questão extracampo, que conta muito, profissionalismo. Então a gente analisa todos esses fatores aí. Até porque o futebol hoje, se você consegue montar uma equipe e tem uma porcentagem de acerto de 70%, você tem que levantar a mão para o céu, que é difícil. Ô Pingo, até porque tem uma coisa que não dá para entender, né? Muitas vezes você vê o jogador atuando por uma equipe e esse é o cara que eu preciso para o meu time. E você traz para o seu time, ele não dá certo. Quer dizer, aquilo que você via ele fazendo numa outra equipe, às vezes até equivalente tecnicamente, não dá certo. Quer dizer, tem uma série de senões que tem que ser levado em conta na hora de contratar um jogador, né? Até porque o que acontece? Às vezes você traz o jogador de uma equipe, ele demora para se adaptar na outra equipe. Então o que acontece? Eu acho que aí vai muito a questão do treinador. De oportunidade, de analisar os defeitos, a qualidade do jogador. Porque vai muita questão oportunidade, né? Às vezes pega um jogador que está muito bem numa equipe, ele chega lá, não consegue se adaptar ao esquema, tal. Então você, treinador, tem que achar uma maneira de, se ele tem qualidade, ele não vai perder qualidade em um mês ou indo para outra equipe. Então é tudo questão de oportunidade, de esquema. Aí o treinador tem que resolver. Gente, hoje o Joinville anunciou aí a contratação de 5 jogadores, pelo menos estão pré-contratados, né? Não todos ainda oficialmente, e também a dispensa de alguns jogadores. Deixa eu ver se eu até fiz as anotações aqui. O Jean Carlos está indo embora, né? Tem gente que está dizendo graças a Deus aí. Está indo para o Atlético de Ibirama, me falaram. O Jair, goleiro, né? Que veio da Bahia. O Pedro Paulo, que já não tinha acertado. E a surpresa foi o Leandro Carvalho, né? Segundo palavras do presidente Nereu Martinelli, ele ficou de dar uma resposta e não deu no momento exato, enfim e tal. E o Joinville, a diretoria do Joinville, não gostou do posicionamento do jogador e também do seu empresário. E o Leandro Carvalho, que eu considero um ótimo jogador, não vai continuar no Joinville. Foi para São Caetano. Falando em São Caetano, está vindo de São Caetano o Augusto Recife, que é um jogador bastante conhecido, né? Bom jogador. O Bruno Veiga, que está vindo do Duque de Caxias. Do Fluminense o jogador, né? Que Bom subiu, jogador. né? 22 anos. Subiu. Do Avaí está vindo o Rafael, zagueiro, que é irmão gêmeo do Cássio, né? Cássio. E do Figueirense, o Sandro, que também é zagueiro, e mais o João Paulo, goleiro, que subiu com o Icasa. E aí, rapaziada? Eu gostei eu não lembro dele jogando, mas as referências desse jogador do Duque de Caxias, Bruno. Bom jogador. Bruno Veiga. Bruno Veiga, dizem que é muito bom jogador. O volante aí do São Caetano, sensacional, jogador com experiência, é o Augusto Recife. São bons jogadores. O próprio zagueiro, tanto o Cássio como o Rafael, são bons zagueiros. Tenho certeza que eles vão suprir essa ausência do Joinville, que perdeu 3 jogadores da posição. Eu gostei dos nomes, eu gostei. O goleiro, esse goleiro é paulista, esse aí que estava no Icasa, jogou no Brasil de Pelotas, se eu não me engano, é um ótimo goleiro também. Parece-me que é cria da Ponte Preta, se eu não estou enganado. Passagem por 3 ou 4 clubes de São Paulo, é um bom goleiro. Eu acho que foram boas as contratações. E aí, Celso, tua opinião? Olha, o seguinte, o Joinville dispensou, eu estava fazendo os cálculos, 11 jogadores. 11 jogadores. Desses 11 jogadores, 3 deles o Joinville gostaria que ficasse. Um foi essa saída de forma até estranha do jogador Leandro Carvalho, de meio de campo. Então, o Leandro Carvalho, o Maurício e o William eram 3 jogadores que o Joinville queria manter. O restante foram dispensados porque o Joinville já recebeu deles a contribuição que era necessária. As 5 contratações, o Flávio e amigos que estão aqui conosco nesse debate, são pontuais. Como a gente vem percebendo que o Nereu vem acertando esses 70%, que o Pingo comentou anteriormente, ele vem acertando esses 70%,
E se continuar acertando esses 70% já nesses 5 jogadores, está prometendo mais 6, né? Contratações, agora o presidente Nereu Martinelli, vão totalizar 11 contratações. Se 3 deles corresponderem de serem titulares e 2 contribuírem para o plantel dessas 5 contratações, eu acho que já estaria ótimo. E aí, Pingo, como é que você, claro que tem que ficar atento, né? Até porque o Joinville é seu adversário, a saída desses jogadores e a contratação, claro que Augusto Recife você deve conhecer. Muito bem, muito bem. Os outros que estão chegando aí. Ótimo. O Nereu falou que vai trazer mais um zagueiro, um lateral, um meia e 2 atacantes. A princípio 5, talvez um 6º jogador. Até porque eu acho, hoje, na minha opinião, o Joinville um dos favoritos à conquista do título. Até porque manteve praticamente a base, está treinando aí com o Augusto Recife, que desse jogador que o Enio citou aí do Bruno, ótimo Bruno jogador. Veiga. Bruno Veiga, ótimo jogador. Então, eu já considero o Joinville favorito, porque manteve uma base. E o Joinville, se a gente for analisar os clubes catarinenses, agora no final da temporada, foi a equipe que mais manteve, foi o Joinville, porque o Figueirense caiu, mandou praticamente aí quase 15 jogadores, o Avaí, reformulação total, o Criciúma, apesar do acesso, nós comprovamos dentro do campo que o Joinville foi melhor, aqui e lá. Exatamente. Entendeu? Então hoje eu considero o Joinville como um dos favoritos à conquista do título. E essas contratações vão certamente ajudar o Joinville. Tá certo, a gente espera que realmente dê certo, porque do Leandro Carvalho realmente foi surpresa. Eu acho que, com relação ao Maurício Celso, olha, sinceramente, eu acho que é um zagueiro que não vai deixar saudades. Na minha opinião, não vai. Pelas atitudes dele, sim, mas o futebol dele é um bom zagueiro, na verdade. Entre os zagueiros. Agora, eu não entendo o seguinte, por que o Joinville demorou tanto para fazer essa... Ele mesmo dizia, né? Exatamente. Não sei se não tinha toda essa intenção, ou se o salário dele era muito alto. Era muito alto. Parece que o Joinville pediu uma redução de salário. Né? Ele recebia uma parte do Grêmio ainda, que tem direito. Acho que o Palmeiras... O Palmeiras pagava 30 mil, o Grêmio pagava mais uma parte e o Joinville pagava 35 mil. O Nereu propôs, na verdade, que durante o Campeonato Catarinense, quando o Joinville tem menos recursos, ele tivesse um salário menor. E a partir do início da Série B, o salário fosse readequado e ele não concordou com essa possibilidade. Às vezes a questão não é nem o jogador e a diretoria. É o empresário. Entendeu? Às vezes há boa vontade das boa partes. vontade do clube, das partes, né? Mas aí hoje o futebol... É complicado trabalhar com Tem jogador sem empresário? Eu não tenho medo, eu não tenho medo, sabe por quê? Porque eu tenho problemas com isso, né? Porque hoje não tem empresário, né? E de repente, por isso que as pessoas falam, tu não tem empresário, por isso que tu não tá... Não, mas eu gosto de caminhar com as minhas pernas e tal. As decisões têm que ser minhas, né? E aí... Tem muitos técnicos com empresário ou não? Tem bastante. Hoje a maioria dos treinadores tem empresários. Tem empresário. E aí, o Enio perguntou aqui se tem jogador tem jogador sem empresário, não? Acho que jogador sem empresário é meio que... Só se for quase ruim, né? impossível. Se for ruim, talvez. Mas bom, com certeza não. não sei não. Aí empresário, DVD debaixo do braço, tá? Aí qualquer... Um bom DVD, uma boa edição, mas hoje né, agora acabou o DVD. Agora hoje YouTube, não cai mais nessa? Link e tal, daí já... Não tem como esconder mais, aí né? não tem mais como. Não tem como esconder. Agora, Flávio, bem rapidinho, uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho e muita gente tem. Por que o Arthurzinho não foi contratado para uma outra equipe? Você conhece bem o Arthurzinho, Eu né, sou Pingo? amigo dele. O Pingo, é por isso que eu falei. Sou muito amigo dele. Pingo é amigo pessoal. Ele me levou para Vitória, tudo. É uma pergunta que eu não sei responder e eu também quero resposta. A campanha que ele fez aqui no Joinville, entendeu? Agora o restante, eu me dou muito bem com o Arthurzinho. Mas você tem conversado com ele com frequência ou nunca mais falou com ele? Faz uns 4, 5 meses que eu conversei com ele. A gente estava aqui num jogo beneficente em Camboriú aqui, até conversei. Eu perguntei para ele, Joinville, a torcida, porque a torcida adora o Arthurzinho aqui, né? Sim. Arthurzinho e tal. Ele virou ídolo, né? Ídolo aqui. Ele realmente virou ídolo. E aí até se ventilou agora com a saída do Leandro, o retorno dele e tal, mas e eu não tenho uma explicação para isso, não. Realmente é uma coisa meio que... Eu acho que mais lá para o futuro, um dia a gente vai saber. Porque é um fato estranho, né? Realmente o cara bem e tal, tudo bem. Falaram que foi valor financeiro e tal. O Arthurzinho disse que não foi isso. Ele falou isso que ele falou para mim também. Não se sabe o que aconteceu. O Arthurzinho me garantiu que não houve problema financeiro nenhum. Ele assegurou para mim com todas as letras. E o Nereu Martinelli me contou uma história diferente.
Então, como eu não participei das reuniões, eu não vou aqui dizer o que eu acho. Né? Mas que é estranho, não resta a menor dúvida. Agora, a questão de 4 semanas aqui, eu acho que era até o Nardella que estava aqui no programa junto comigo também, nós fizemos uma enquete com relação ao Arthur Neto. E na época recebemos aí cerca de 27, 28 e-mails e mais uns 8 ou 10 mensagens pelo celular. E eu perguntei sobre a contratação do Arthur Neto, o que o torcedor achava. Coisa impressionante, unanimidade. Não teve alguém que dissesse que não gostou da... Dizem que a unanimidade é burra, né? Dizem. Mas eu fiquei impressionado com aquilo. E eu aproveito até para fazer essa colocação para o Pingo, que o campeonato catarinense nunca teve tão bons técnicos. Olha o time de técnicos que tem aí o campeonato catarinense. O Comelli, Adilson Batista. Não é verdade? Jovens. Jovens, isso mesmo. Talentos. Jovens, né? Jovens, alguns em busca de um espaço melhor. E é o que eu falei, o campeonato catarinense esse ano vai ser um campeonato muito bom. A não ser que a gente tenha algum problema, mas eu acho. Só o regulamento que é absurdo, né? O ano passado o Figueirense não ter sido campeão catarinense foi de uma maldade incrível, né? No 2 final, turnos. o Avaí acabou faturando num jogo. Mas assim, Mas todo mundo conhecia o regulamento o também. regulamento, ele é colocado na mesa, tem que ser aprovado. Os clubes aprovam, então tem que ir até o final. Tem razão. Com a gente foi a equipe que mais pontuou, a melhor equipe, a gente ganhou um turno, o Guarani ganhou outro turno, também mereceu o título. Mas assim, acho que é questão de regulamento, se ele é aprovado, tem que ir até o final mesmo. E arcar depois com as consequências. Não pode também depois reclamar, porque o regulamento, o campeonato, não. Se foi aprovado, não tem como. Enio, nós temos ainda mais 6 minutinhos de programa. Eu gostaria que você fizesse um balanço do ano esportivo aqui em Joinville, ou com os clubes de Joinville. Falando, claro, do Joinville a gente já falou, mas basicamente o nosso esporte amador, o futsal, o basquete e, claro, o JEC. Como é que você analisa esse ano de 2012? Eu acho que foi sensacional. Se você levar em conta, talvez o time de futsal de Joinville, pelo investimento que fez, poderia ter avançado mais. Mas mesmo assim, nas últimas 2 temporadas foram 2 títulos nacionais, a Taça Brasil, a Superliga, está começando a Taça Brasil mais uma vez, foi vice-campeão da Liga, o futsal foi fantástico. O basquete, também maravilhoso. E olha que o Enio Vec assumiu o time agora, um time modesto e já está mostrando alguma qualidade. Não tem o mesmo investimento que teve na temporada passada. Exato. Né? A temporada passada já foi pequena, esse ano é ainda menor e, pelo visto, o Enio Vec, que não é surpresa para ninguém, é um ótimo treinador. Aliás, esse negócio de Enio, né? Enio Andrade, Enio Vec, vou pensar em alguma coisa. Talvez sinuca, vou ser treinador de alguma coisa, que jogar não serve para nada. E o futebol amador de Joinville é muito forte, é muito bacana, né, ver o futebol amador, Copão Kurt Miner, competições que estão se consolidando a cada ano. Eu só não gosto de uma coisa na primeirona, gente. Eu não gosto de ver a final da primeirona na arena. Uma vez, teve um sujeito da Tupi que me encheu o saco. Tem que ser na arena porque a Tupi investiu, mas não é isso, não é esse o ponto. Eu acho legal, eram aquelas finais lá na Serrana, no 25 de agosto, na própria Tupi, no América. Eu acho que perde o charme a final da primeirona, porque vai um monte de gente. Só que a Arena Joinville, com 5.000 pessoas, está vazia. Essa que é a verdade. Entendeu? Eu acho que esse é o único defeito que eu vejo nas finais da primeira onda. Mas foi um ano muito legal. E o Joinville, nossa, para quem viu o Joinville 2 anos sem disputar a competição nacional, foi maravilhoso. Celso, e a sua avaliação, Celso? Olha, eu achei o ano muito produtivo, até no atletismo, com os destaques que tivemos. O Joinville Esporte Clube superou todas as expectativas, que montou uma equipe para chegar, digamos, se manter dentro da competição e chegou quase a beliscar uma classificação e por detalhes, por contingências não conseguiu, superando equipes de grande orçamento, quase superando o Atlético, né? Ficou à frente de equipes tradicionais aí, né? Dentro do futebol brasileiro. No quesito futsal, a equipe da Corona, dentro daquelas expectativas que se propôs de estar em todas as decisões, ela conseguiu títulos e aquelas que não conseguiu, está beliscando aí a da Liga, esteve na decisão. Não gostei do futebol da primeira divisão de Joinville e das categorias organizadas pela Liga Joinvilense de Futebol. Não gostei pelo seguinte fato, o futebol, além de se tornar, de perder as grandes equipes do nosso... os Cercos,
outras equipes grandes aí que deixaram o futebol amador, houve uma certa queda no nível de disputa da primeira. Talvez volte o ano que vem, haja uma motivação. Mas o futebol joinvilense, com o Copom, é uma cidade que tem de mais 100 equipes formadas. Então, essa está de parabéns, Joinville. Foi um ano bom e que abre portas, aí, expectativas para que 2013 seja ainda melhor. Eu já disse aqui respeito e até recebi e-mail e pessoas lá do Piraberaba, para citar como exemplo, que não gostaram do meu comentário, do que eu coloquei no nosso jornal também impresso aqui da TV. Enquanto nós tivermos times de aluguel na primeirona, eu acho que esses times não vão chegar a lugar nenhum. Porque o empresário vai lá, coloca 10, 11, 12 jogadores em determinado time, chega no ano que vem ele tira, aí o time perde os jogadores e perde o patrocínio. É por isso que Tupi continua, porque, claro, a maioria trabalha na Tupi, o América continua, porque é um dos clubes que tem um respaldo financeiro, e a gente vê o que aconteceu. Cercos foi embora, o 25 nem tanto, certo. Mas Serbe, né, foi embora. A dificuldade que passou a Serrana esse ano e passou a ser um time de aluguel. Quem é que me garante que ano que vem o Piraberaba vai ter esse mesmo elenco? Certo? Então, de repente, o empresário vai lá, e até nada contra o empresário, até trabalhou aqui comigo, mas chega lá e coloca, me disseram que ele tem 11 jogadores lá. Aí ano que vem ele resolve ir para o time do Pingo, para o time do Flávio e tal, ele tira todo mundo, tira o patrocínio, como é que fica essa equipe? Aí eu acho que enquanto nós tivermos esses times de aluguel, a coisa não vai dar certo. Mas, enfim, tomara que a coisa melhore, até porque de amador não tem nada, né? E também, esse ano eu achei muito ruim o nosso, falando em esporte amador, o nosso esporte amador de uma maneira geral. Eu não posso aceitar que Joinville venha caindo em termos de jogos abertos como caiu. Segundo, terceiro, agora quarto, ficando atrás, nada contra o Itajaí, nós estamos sempre correndo atrás. E ano que vem agora, jogos abertos aqui em Joinville. Então, tomara que o próximo prefeito, o próximo administrador da FELEG, né, faça uma revisão em tudo que foi feito, porque eu acho que Joinville é muito grande, financeiramente também no esporte, para ficar em quarto lugar nos jogos abertos. Bem, gente, deixa eu dar o presentinho aqui. Vamos ver quem é aqui. A Josiane, do 9191, final 63. Josiane, você pode passar aqui a partir de amanhã aqui na TV da Cidade, a partir das 9 da manhã, pegar a sua autorização para ir lá retirar o seu óculos de sol na Cid Relojoaria Ótica. Pingo, grande abraço pro amigo, sucesso. Só não quero que você se dê bem contra o Jack, o resto que você mate todo mundo. Obrigado pela visita, Pingo. Obrigado a você, Flávio, que desculpa mais uma vez aí pelo atraso, Celso, entendeu? Prazer, pela primeira vez que eu participo do programa com o Celso. O Enio, já conheço o Enio. Aliás, o Enio é o cara que eu tenho muita admiração. O Enio, sensacional, um cara que sempre me deu força. Flávio dispensa comentar, somos amigos, né, Flávio? Aprontamos algumas coisas boas. Coisas boas. boas. Então, um prazer. Espero voltar, hein, Flávio? Vamos. Espero voltar. Obrigado, Pingo, boa sorte. Celso, brigadíssimo pela tua presença. Aproveito já para desejar para o amigo um felicíssimo Natal e um abençoado 2013. E que a gente vai se encontrar pelos caminhos do esporte em 2013, com certeza. Obrigado, Celso. É verdade. Obrigado, Flávio. Prazer em participar com o Pingo aí pela primeira vez batendo esse papo. Eu já vi o Pingo jogar, inclusive, aqui no Joinville Esporte Clube. Tive essa oportunidade, esse prazer. O Enio também, é um prazer estarmos juntos aí nesse debate. E sucesso no seu programa em 2013. Esse é o último programa, né? Esse é o último do ano, exatamente. Enio, a mesma coisa, a gente de vez em quando se encontra por aí também, né, Enio? Vamos continuar nos encontrando aí pelos caminhos da vida, né? No esporte. Obrigado, Enio. Obrigado, Flávio Silveira, pelo convite. Foi muito bacana. Meu amigão Celso Schmidt, Pingo, essa fera do futebol brasileiro. É muito legal a gente saber que tem um joinvilense nativo aqui, ó, criado no JEC, fazendo carreira no futebol. Fico muito feliz. Sucesso para o programa também em 2013. Valeu. Olha, gente, a todos vocês que participaram, muitíssimo obrigado. Como eu disse, esse é o último programa do ano, né? E a gente aproveita aí para desejar a todos aqueles que nos acompanham aqui um belíssimo Natal e um abençoado 2013. E a gente se vê por aí na programação da TV da Cidade. Então, muitíssimo obrigado. Mais uma vez, obrigado ao Pingo, ao Enio e ao Celso e a toda a equipe aqui. O Cris, o Joãozinho, a Carol, o Alberton, o Borba, enfim, todo o pessoal que nos dá assistência técnica. Uma ótima semana para todos vocês. Um grande abraço. Tchau.